O agronegócio sofreu demais, inclusive o Banco do Brasil sofreu junto com o agronegócio nesse ano, então a gente ia afetar ainda mais um dos principais setores do Brasil, ainda mais com os Estados Unidos não comprando soja da China e a gente produzindo a soja para vender para ele. Então, quando a gente viu uma recuperação para o agronegócio brasileiro com a soja e o destino dela para a China, a gente começa a atacar ele de outro lado, que é tributar os dividendos de títulos. Os dividendos não, tributar os títulos que eram isentos até o momento e são destinados ao agronegócio, que são os LCAs. Mas antes de seguir aqui com a discussão, vamos dar uma recapitulada, né? No que mudou com a MP 1303? Previa-se aumentar a alíquota dos investimentos em renda fixa, na realidade não aumentar, mas unificar tudo em 17,5%, que posteriormente foi negociado para 18%. Até morrer a tabela regressiva e tudo ia ser tributado em 18%. Ia ser aumentada a alíquota sobre JCP, que é um mecanismo que as empresas usam para ter um benefício fiscal e diminuir o lucro líquido, ia subir de 15% para 18%. Estava se discutindo a tributação também de LCIs, LCAs, debêntures incentivados acabaram ficando de fora, felizmente, para manter e incentivar os setores. E tinha algumas mudanças de regras de tributação, principalmente para fintechs, e era prevista a tributação de bets. Com isso, tudo volta como estava antes, tabela regressiva, LCI, LCA, CRI, CRA, debênture incentivada, tudo isento, bets continua não pagando imposto e nenhuma mudança nas fintechs. Resultado, rombo de 17 bilhões pro governo. Não rombo, mas eles estavam contando com essa receita. Porque a MP, ela veio com uma compensação à medida do IOF. Acabaram voltando atrás, precisavam do dinheiro, usaram essa tributação aí de fintechs, bets e investimentos para conseguir recompor. Então, afetou um pouco o orçamento do governo e agora eu queria ouvir de vocês, né? Sim. Como que vocês acham que o governo vai recuperar essa receita para conseguir fechar o ano no positivo, pelo menos? Bem lembrado, a gente estava planejando um superávit de 34 bi para 2026, já contando com a aprovação da medida. Quando a gente perde 17 bi, a gente perde metade do que a gente tinha planejado em sobrar ali. Então, o Brasil ia sobrar uns reaisinhos na conta ali e o gás aumentou, perdemos ali. Detalhe que é primário superávit ainda. Detalhe que é primário ainda. Não vamos nem comentar. Não vamos nem comentar isso aí. O nominal já é 965 bi. Detalhes. Então, a gente vê apesar de não ser um valor em relação às receitas totais do governo muito relevante, mas eram em relação ao que ia sobrar no caixa primário pro Brasil. E aí a gente entra em um problema, por quê? A gente precisa repor esse caixa de alguma maneira. Então, o pessoal do Estado está prevendo uma maneira de resolver esse problema, enquanto os setores que iam ser afetados, que é o setor imobiliário e o setor do agronegócio, estão sofrendo muito com as empresas com dólar baixo, com a inflação dos produtos. O agronegócio sofreu demais, inclusive o Banco do Brasil sofreu junto com o agronegócio nesse ano, então a gente ia afetar ainda mais um dos principais setores do Brasil, ainda mais com os Estados Unidos não comprando soja da China e a gente produzindo a soja para vender para ele. Então, quando a gente viu uma recuperação para o agronegócio brasileiro com a soja e o destino dela para a China, a gente começa a atacar ele de outro lado, que é tributar os dividendos de títulos. Os dividendos não, tributar os títulos que eram isentos até o momento e são destinados ao agronegócio, que são os LCAs, por exemplo. Bateu o recorde, né? A soja. Exatamente. Disputada. Então, mas é por causa de uma situação que a gente vê que a China e os Estados Unidos não estão se dando bem. Então, a China não está comprando mais dos Estados Unidos. A China precisa de um destino onde comprar essa soja. A gente vende para eles. Claro, a Argentina cortou os impostos sobre exportações e entrou no jogo também, só que o Brasil está muito à frente. Então, a gente é o principal player de exportação de soja hoje para o maior mercado do mundo. Sim. Um ponto que você comentou também do agronegócio começar a desenvolver, e daí vem essa facada do governo, é o seguinte: muita gente vai falar que é o investidor que vai pagar o imposto. Pô, vai tributar LCA, o investidor vai receber menos e tá tudo certo. Nunca é assim. O custo sempre é repassado no final pro consumidor. Imagine só, você tem investimento que vai ter um retorno menor, porque tem imposto. Consequência disso, o investidor vai exigir um retorno maior para compensar essa tributação. Se ele vai exigir um retorno maior, o banco que emitiu a LCI ou a LCA vai cobrar um juros maior do produtor. Se você aumenta esse custo do produtor, ele vai ter que repassar esse preço necessariamente no produto, e isso reflete em quê? Inflação no seu bolso. Sim, porque a economia nunca é uma ciência quantitativa, né? É sempre a parte social, então realmente... eu gosto, antes de eu passar a fala para Roberta, eu queria só fazer uma introdução também em relação a isso, porque hoje o governo federal tem utilizado muito a narrativa do imposto sobre os ricos, né? Porque isso bate diretamente com quem está investindo e quem está acreditando na produção do nosso país. Mas o problema é que isso diretamente vai ter um reflexo também no bolso das pessoas. E a gente está falando de inflação de alimentos, que é onde pega as pessoas
da classe média, também da classe média um pouco mais baixa, que é onde o governo também quer atuar, né? Se a gente for pegar a grande parte do eleitorado do Lula mesmo estão mais próximo dessa realidade. Então, assim, eu vejo que o governo tem feito ali movimentos para falar ali de nós contra eles, no sentido assim de classe média mais alta por conta das pessoas mais ricas, muito por conta do IOF, tanto que tem até uma proposta de talvez elevar o IOF ou então o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado. O IOF ele é mais fácil porque você não tem grandes questões ali que envolve, por exemplo, o IPI a gente está falando de empresas da indústria também, então você poderia ter um lobby maior no Congresso relacionado a isso. Agora o IPI não, IPI geralmente é só para investidores que estão fazendo remessa, é claro, tem um mercado imobiliário também na questão do crédito, mas as pessoas nunca vão perceber essas mudanças diretamente, isso vai ser mais repassado indiretamente nos preços finais para o consumidor final. Até que o Douglas comentou sobre essa questão justamente da reeleição, eu acho que é um ponto muito interessante da gente trazer aqui, que eu vi até a descrição do que o Lula trouxe, né? Novamente, ele traz aquela tese de, os super ricos precisam ser taxados de fato. Então, assim, a gente vê muitas manchetes, realmente. Nós já sabíamos aqui, e muitas pessoas do canal também já sabia, porque a gente ficou acompanhando de fato, em tempo real, a questão do IOF. Nós já entendíamos que ia vir um segundo imposto, e agora o que dá para entender é que a oposição está fazendo o trabalho dela para tentar desqualificar, enfim, diminuir ali a reputação do Lula em si. Então vira uma manchete bagunçada, a gente não entende mais o que vai acontecer, está decretado que a partir de 27 as máquinas públicas elas param realmente de funcionar, e agora da onde que eles vão tirar talvez as emendas parlamentares, alguma outra pontuação que eles tenham, mas fica um ciclo vicioso sem ser resolvido. E aí a gente, por exemplo, para ano que vem, quanto que eles estão esperando gastar na campanha? Subiu 317%. O fundo eleitoral, acho que eles já 5 bilhões. triplicaram o fundão, já começa por aí. Exatamente. Então veio também Isso aí foi uma palhaçada, porque foi governo mais oposição votando junto. Exato. Pra triplicar o fundão eleitoral. Olha só que incrível. Olha que coincidência. E aí muitas teses vieram que justamente a SMP era para passar para colocar na campanha eleitoral de 2026. Então ficou meio bagunçado. Se você for acompanhar, realmente você não consegue entender o contexto. Eu acredito que de fato vai ser um imposto. Eles precisam tirar o valor de algum lugar. Se eles vão tirar de alguma emenda, pode ser, que tirem também, mas eu acho que vai haver um outro imposto. Não sei se eles vão, mais pra frente, tentar intervir novamente a questão de dividendos, a questão de fundos imobiliários, né, que as pessoas elas vivem preocupadas com isso, eu vejo que é uma preocupação grande dos investidores, ou talvez venha da renda fixa, como LCA, LCI, mas eu acredito que para algum desses lados eles vão ter que realmente estar efetuando alguma coisa para conseguir cumprir as suas regras em via geral. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.